Fala agora de outro cara que teve muito sucesso na carreira, inclusive ano passado, foi peça fundamental no Flamengo, né? Tá na ativa no Olympiacos da Grécia. Ele aí, essa fera, Rafinha. O Casão FC recebeu o lateral Rafinha, que falou sobre Guardiola, Jorge Jesus, Tite e a mágoa por não ter sido mais utilizado na seleção brasileira. O Casão FC está de volta, mas pelo motivo da pandemia da Covid-19, nós estamos fazendo online. E eu estou sem máscara porque não estou em um lugar seguro, preparado para conversar dessa maneira. Minha máscara está aqui, ó. Quando acabar a entrevista, eu vou colocar de novo, tá? Fala, Rafinha, beleza? Tranquilo, Casão. Tudo na paz por aqui, meu velho. Prazer falar com você. Depois de sair do Flamengo, aquele campeonato maravilhoso, aquele ano maravilhoso, você foi para a Grécia. Por que você fez essa escolha? Estava preparado para ficar, para cumprir meu contrato no Flamengo. Tenho 35 anos, onde pesou bastante para mim, né, na minha decisão, Casão. Já que eu estou em final de carreira, né, eu tô terminando a minha carreira, tenho mais 3, 4 anos aí máximo de futebol, e recebi uma proposta de um time que ia jogar a Liga dos Campeões. E claro, o lado financeiro também muito bom para mim. Depois de 35 anos, ter voltado para o Brasil e receber uma proposta ainda, acho que foi um prêmio, né, pelo ano que eu fiz no Flamengo, e por isso eu tomei essa decisão de vir para cá. Vamos conversar sobre esses anos todos que você passou na Alemanha. Como é chegar num time como o Bayern de Munique? Quando você entra no Bayern de Munique, como se fosse uma lavagem, cara, na cabeça da gente, cara, sabe? Você se torna a cobrança, sabe? A exigência é muito alta, cara. Você se transforma num vencedor mesmo, assim, sabe? É uma coisa que os caras trabalham ali no psicológico do atleta que, velho, muda totalmente o pensamento, né, sobre assim, competição, em ganhar um título, ganhar outro, e continuar ganhando, sempre tá buscando, né, tá lá em cima, não se contentando com nada. Então acho que foi uma experiência fantástica para minha vida. Eu já conversei com alguns jogadores que passaram na mão do Guardiola, né? E quase todos, praticamente todos, falam assim, pô, quando eu cheguei a trabalhar com o Guardiola, ele me mudou. Qual a influência do Guardiola dentro do seu jogo? Eu descobri que eu não sabia me posicionar em campo. Eu descobri que a gente tinha vindo de uma tríplice coroa em 2013, né? Eu tinha feito quase 30 jogos na temporada, ganhamos tudo, né? E quando o Pepe chegou, eu descobri que a gente tava fazendo tudo errado. Ele chegou na primeira semana e falou pra gente que a gente tava tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu, acho que esse cara tá maluco, velho. E ele, cara, me ensinou a correr muito menos, cara, no campo. Claro, eu corria muito, mas assim, certo. E eu cresci muito mesmo, taticamente, de uma forma assim que eu acho que eu jamais imaginava que eu ia conseguir enxergar, né? E com ele foi desse jeito. E o Jesus? O trabalho foi maravilhoso, vocês ganharam quase todos os títulos, só faltou o Mundial contra o Liverpool, mas você aparentemente tinha um pouco de atrito, ou ideias diferentes em alguns momentos com o Jorge Jesus. Como foi o seu relacionamento com o Jorge Jesus? Era daquele jeito, né, cara? Não tem como esconder, não. Eu e aquele velhinho ali, a gente se pegava, viu? Nossa Senhora! Era todo jogo uma coisa diferente. Às vezes no treino também era uns arranca-rabo. Mas assim, claro, né? Sempre ele sendo o chefe e nós sendo os comandados dele. Mas dentro do campo não tinha como fazer tudo o que ele queria. Então, né, a gente às vezes mudava algumas coisas e aí sobrava todo mundo, né? Mas aí era por ser mais velho, por ser mais experiente. Então a gente chegava, né, conversava com ele, mister, não é assim e tal, a gente prefere fazer isso. Aí ele dava aquelas palavrinhas bonitas dele, simpática pra gente. E claro, a gente, né, ia levando. A gente brigava ali no jogo, acabava o jogo, ia lá, dava um abraço, que ele não gostava de dar abraço não, o velhinho era embaçado, mas deu certo. É um cara nota 1000 que eu tenho o maior carinho e só sou grato muito a ele por ter tido o prazer de trabalhar com ele. Toda essa história que você teve no futebol, que você tem ainda, né? Bayern de Munique, muitos títulos, Flamengo, muitos títulos, Schalke e tal. Por que você acha que a seleção não te acolheu bem? Por que a seleção não abriu as portas definitivamente para você? Então, Casão, eu também queria saber, cara. Eu queria saber porque a época que eu tive mais convocações na seleção brasileira, eu estava no Schalke 04. Nessa parte tem que agradecer muito o Dunga, que falou que ia me convocar, me convocou, me deu sequência na seleção, me convocou 6 vezes para a seleção. E depois de 2008 com o Dunga, fui voltar a ser convocado em 2015 de novo,
pelo Dunga. O lateral direito Rafinha, do Bayern de Munique da Alemanha, pediu dispensa da seleção brasileira. Pediu dispensa por quê? Tava jogando Bayern de Munique todos os jogos, e eu não estava sendo lembrado na seleção em nenhuma forma. O treinador da seleção da Alemanha, o Joachim Löw, ele me ligou e falou assim para mim: Rafinha, eu quero te convocar para a seleção alemã, porque eu estava arrebentando no Bayern, não era convocado para a seleção brasileira. Aí eu falei, poxa, velho, agora? Como é que eu faço? Dá uma balançada, né, Casão? Pô, a seleção alemã me convidando para jogar na seleção alemã, e eu no país já fazia quase 10 anos estava no país. Aí foi onde a seleção brasileira me convocou. Aí, no pedido de dispensa da seleção, liguei pro Dunga, liguei pro Gilmar Rinaldi, na época era diretor, eu falei, sempre foi o meu sonho estar na seleção, mas eu sei que se eu estiver na seleção agora, eu vou para a seleção, eu não vou ter uma sequência. Eu sou a quinta opção, vocês estão me convocando porque tem 4 jogadores machucados. E aí foi o que aconteceu, eu não pedi dispensa da seleção, e aí não fui mais convocado, né? Não me convocaram, aí teve aquela pessoa que falaram que eu viria as costas pro Brasil. O Tite me ligou em 2017 e falou, Rafinha, tudo bem e tal, queria saber como é que tá o seu pensamento aí sobre a seleção brasileira. Falei para ele, professor, eu não fui para a seleção aquela vez em 2015 com o Dunga, porque eu não tinha sequência. Depois de 6 anos eles me convocaram de novo, então eu queria ter uma sequência. Passou uma convocação, ele me levou para um amistoso lá na Austrália. Fui muito bem nos treinamentos, fui muito bem no jogo contra a Austrália. E aí depois disso, Casão, não me convocou mais. Eu não entendi porque ele sempre falava meu nome nas entrevistas e não me deu mais nenhuma oportunidade. Ele não me levou para nenhuma convocação mais. Eu ficava esperando, né? Porque eu estava jogando Bayern de Munique, jogando sempre. E o Guardiola me cobrando. Por que você não vai para a seleção? Por que você não vai? O Ancelotti, por que você não vai? Essa foi a parte que mais que me deixou chateado, porque ele já sabia do meu histórico, né? Porque eu não tinha pedido uma vez para não ir para a seleção, porque eu não tive sequência. E aí ele me convocou uma vez e não me convocou mais. Você tem uma mágoa no geral, não é desse treinador ou daquele, uma mágoa de um esquecimento injusto de seleção brasileira, porque você se vê no passado em condições de disputar até uma posição para jogar uma Copa do Mundo? Com certeza, Casão. Eu me vejo na condição sim, de ter disputado uma Copa do Mundo pelo fato de que eu vim apresentando, cara. Que eu não é assim, eu joguei uma temporada. Não, eu joguei 8 anos no Bayern de Munique. Só um gostinho de quero mais, que eu poderia sim ter jogado essa Copa do Mundo de 2018 e a de 2014 também, porque eu tava, né, arrebentando, tava na idade, né, ótima para disputar a Copa do Mundo. Eu queria conversar com você com um assunto mais pessoal, porque eu gosto também de entender o lado psicológico, o lado emocional do jogador. Você perdeu seu pai muito cedo, né? E como você se virou para fazer essa carreira toda sem a presença do pai do lado, que é sempre muito importante? 15 anos perdi meu pai. É duro, Casão, é duro porque você pensa em desistir, né? E a coisa era difícil em casa, né, Casão? Sem condições mesmo, sabe? A nossa condição, assim, era triste mesmo. Era saber que é almoçar, né? Mas não saber que é jantar. Então, hoje é uma delícia viver, assim, essa carreira brilhante que eu fiz, ser reconhecido, ser querido por todos. Mas até chegar a esse ponto, o sofrimento foi grande. Se eu pudesse hoje trocar tudo para ter ele de volta, eu faria de olho fechado. Você realmente me emocionou com essa história. E o mais importante na vida é você ser do lado do bem, ser uma pessoa do bem, querer o bem de todo mundo e lutar pelas suas próprias mãos para conquistar tudo que a gente conquista. Foi o meu caso, é o seu caso, e muitos colegas nossos do futebol também passaram pela mesma situação. Parabéns, meu irmão. Valeu mesmo. Muito obrigado por ter conversado com você. Pô, você é um cara bacana. Valeu, Casão. Obrigado você pelas palavras e papo maravilhoso. E tamo junto sempre que precisar, também à disposição. Valeu, Rafinha. Um beijão aí.